Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula de hoje é sobre o predicado. Predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. Nele é obrigatória a presença de um verbo ou uma locução verbal. O que é uma locução verbal? Locução verbal são dois verbos com valor de um. Por exemplo, na frase, Maria está trabalhando. Está trabalhando é uma locução verbal. Você tem dois verbos, o verbo estar, que é o verbo auxiliar, e trabalhando, que é o verbo principal, no gerúndio, terminado em NDO. Então, esses dois verbos têm valor de um. Eu poderia dizer Maria trabalha, certo? Então, esses dois verbos constituem uma única unidade semântica e eles formam um predicado. Então, o predicado vai ter a presença de um verbo ou de uma locução verbal. Aqui, Maria é o sujeito, está trabalhando é o predicado. Então, o predicado é aquilo que se declara sobre o sujeito. Então, está trabalhando é a informação que eu dou sobre Maria. Nessa outra oração, as mulheres compraram roupas novas. As mulheres é o sujeito da oração. Compraram roupas novas é o predicado, é aquilo que eu declaro sobre as mulheres, certo? Então, observe que no predicado eu tenho a presença de um verbo, compraram, certo? Sempre vai haver verbo no predicado. Já nessa outra oração, voltamos cedo do cinema. O sujeito dessa oração é oculto. Quem voltou cedo do cinema? Nós. Então, o sujeito ele não aparece na oração, mas eu posso identificá-lo pela desinência verbal. Então, esse sujeito ele pode ser chamado de oculto, de desinencial ou de elíptico. Então, ele vai ser um sujeito oculto, nós. Se o sujeito não está na oração, então toda a oração vai ser o predicado. Voltamos cedo do cinema, toda essa oração constitui o predicado, certo? E observe que aqui ela tem a presença do verbo, o verbo voltar. Voltamos, né? É um verbo e faz parte do predicado. Todo predicado tem que ter verbo e todo predicado é a informação que eu dou sobre o sujeito. Quando eu tiro o sujeito, o que sobra é o predicado. Se o sujeito não estiver expresso na oração, então toda a oração vai ser o predicado. Nesse outro slide, é importante que nós falemos sobre os verbos no predicado. O verbo é um elemento de suma importância. Então, em todo predicado existe um verbo ou uma locução verbal. Se não tiver verbo nem locução verbal, não pode ser predicado, certo? Então, para analisar a importância do verbo no predicado, devemos considerar dois grupos distintos: os verbos nocionais e os verbos não nocionais. O que são verbos nocionais? Verbos nocionais são aqueles que indicam ação, acontecimento, fenômeno natural, desejo, atividade mental. São verbos que vão passar para nós uma ideia de ação praticada pelo sujeito ou sofrida pelo sujeito, mas o verbo vai indicar essa ação. Então, como exemplos de verbos nocionais, gritar, considerar, desejar, julgar, estudar, aspirar, assistir, chover, correr, fazer, são vários os exemplos de verbos nocionais. E esses verbos são sempre núcleos dos predicados em que aparecem. Toda vida que você tiver um verbo que indica uma ação, vai ser considerado um verbo nocional e ele vai ser o núcleo do predicado da oração em que ele se encontra, ok? Bom, então o que é que vão ser esses verbos não nocionais? Os verbos não nocionais, eles exprimem estado, é o contrário dos nocionais, né? Os nocionais vão apresentar ação e os não nocionais vão expressar estado. São mais conhecidos como verbos de ligação.
Fazem parte desse grupo, entre outros, os verbos ser, estar, permanecer, continuar, andar, persistir, virar, ficar, tornar-se. E lembrando, andar quando ele indica estado. Se ele indicar ação, ele vai ser considerado um verbo nocional. Então, os verbos não nocionais sempre fazem parte do predicado, mas não atuam como núcleos. Porque como ele é verbo, claro que ele vai fazer parte do predicado, porque todo predicado tem verbo. Entretanto, ele não vai ser núcleo do predicado. O que vai ser núcleo do predicado são os verbos nocionais. Os não nocionais, eles não funcionam como núcleo. O que significa núcleo? Núcleo significa palavra principal, certo? Elemento principal, o mais importante. Bom, então, para perceber se um verbo é nocional ou não nocional, é necessário considerar o contexto em que é usado. Na oração, a criança anda com o pai de mãos dadas. O verbo andar aqui, ele tem o sentido de caminhar. A criança caminha com o pai de mãos dadas. Então, como o verbo andar tem o sentido de caminhar, ele indica uma ação. Logo, ele é um verbo nocional e vai ser núcleo do predicado em que ele se encontra. Então, o verbo andar exprime uma ação, atuando como um verbo nocional. Entretanto, na oração, a criança anda triste. O verbo andar não tem o mesmo sentido do verbo andar da oração anterior. O verbo andar aqui, ele indica um estado. A criança anda triste, é que a criança está triste ultimamente, né? Então, ele vai ser considerado um verbo não nocional. E, portanto, ele não vai ser núcleo desse predicado. Aí você pode me perguntar, e qual vai ser o núcleo do predicado dessa oração? Aqui lembrem que a criança é o sujeito, então anda triste vai ser o predicado. Como o verbo andar não indica ação, como ele não é um verbo nocional, então o núcleo do predicado vai ser triste, que é a palavra que vai indicar o estado da criança, certo? Daqui a pouco nós vamos saber que essa palavra triste é o predicativo do sujeito. Então, o verbo exprime um estado, atuando como um verbo não nocional. Bom, pessoal, então nós vamos iniciar o estudo da classificação do predicado, começando pelo predicado verbal. Então, o predicado verbal, ele apresenta as seguintes características. Primeiro, ele tem um verbo como núcleo. Para o verbo ser o núcleo, nós já sabemos que núcleo é a palavra principal, é o elemento mais importante do predicado. Então, esse verbo tem que ser um verbo nocional, tem que ser um verbo que indique ação. E esse predicado não possui predicativo do sujeito, ou seja, neste predicado não vai haver um elemento que vai indicar o estado do sujeito, que vai dar uma característica ao sujeito. Não, esse predicado se preocupa em informar a ação do sujeito, né? Ele indica a ação, justamente por causa do verbo, que é um verbo nocional. Certo? Então, aqui, ó, nessa oração, eles revelaram toda a verdade para a filha. Nós temos aqui o sujeito, eles, e temos o predicado, revelaram toda a verdade para a filha. Nós sabemos que depois que nós tiramos o sujeito da oração, tudo que sobra é o predicado. Então, tudo que está depois do sujeito vai ser o predicado. Então, revelaram toda a verdade para a filha, é o predicado dessa oração. Observem que o verbo revelar é um verbo que indica ação, né? Ele é um verbo nocional. Então, se eu tenho um verbo que indica ação e eu não tenho nenhum predicativo do sujeito, eu vou ter um predicado verbal. O verbo revelar é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele precisa de dois complementos, né? Um complemento sem preposição, revelaram o quê? Toda a verdade. Toda a verdade vai ser o objeto direto. Completa o sentido do verbo e não tem preposição. Aí revelaram para quem? Para a filha.
Para a filha completa o sentido do verbo revelar, só que vem com a preposição para, né, que o verbo exige. Então, quem revela, revela algo para alguém. Então, para a filha vai ser o objeto indireto. Nós temos um verbo transitivo direto e indireto e não temos nenhum predicativo. Esse predicado não possui predicativo do sujeito. Logo, eu tenho um predicado verbal. E o núcleo desse predicado é o verbo, revelaram. É o elemento mais importante. Nesta outra oração, tem chove muito nos estados do sul do país. O verbo chover indica fenômeno da natureza, portanto, é um verbo nocional. O sujeito dessa oração ele não existe, é inexistente, é oração sem sujeito, porque o verbo chover é um verbo impessoal. Se a oração não tem sujeito, então toda a oração é o predicado. Então, chove muito nos estados do sul do país é o predicado da oração, né? Toda a oração é o predicado. O verbo chover é um verbo nocional, é considerado um verbo intransitivo, porque ele não tem complemento, ele não tem objeto direto e nem objeto indireto. A palavra muito ela vai ser um advérbio de intensidade, né? Muito é um adjunto adverbial de intensidade, não é um objeto. E nos estados do sul do país, é um adjunto adverbial de lugar, são complementos circunstanciais. Observem que objeto direto não indica circunstância, objeto indireto também não indica circunstância. Quando o complemento indica tempo, lugar, intensidade, modo, causa, são adjuntos adverbiais e, portanto, não mexem com a transitividade do verbo. Logo, o verbo se torna intransitivo e o predicado é verbal, não tem predicativo do sujeito nessa oração e o núcleo desse predicado vai ser o verbo, certo? Bom, então aqui nós temos o predicado nominal. O predicado nominal, ele apresenta as seguintes características. É formado por um verbo de ligação, ou seja, um verbo não nocional. Um verbo que não vai indicar ação, mas o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito vai estar indicando o estado do sujeito, vai estar dando uma característica ao sujeito. Então, ele indica estado ou qualidade. Então, nesse exemplo aqui, a mulher tornou-se agressiva. A mulher é o sujeito da oração. Tornou-se agressiva vai ser o predicado. Observem que esse predicado não indica a ação da mulher, mas indica o estado dela, né? Uma mudança de estado, tornou-se. Significa dizer que ela não era agressiva, ela passou a ser. Então, o verbo tornar-se vai ser um verbo de ligação, porque ele não é nocional. Ele não indica ação. E agressiva vai indicar o estado da mulher. Como agressiva indica o estado da mulher, que é o sujeito, então ele vai ser o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é o elemento mais importante do predicado nominal. Por isso que ele é chamado de predicado nominal, porque o elemento mais importante não é o verbo, é o nome, certo? O nome é o predicativo do sujeito. Então, agressiva é o predicativo do sujeito e é o núcleo do predicado nominal. Nessa outra oração, os jovens permaneceram silenciosos. O sujeito é os jovens, então permaneceram silenciosos vai ser o predicado. Esse predicado também não traz como informação a ação do sujeito, mas o estado deles, de permanecerem silenciosos, né? O estado permanente. O verbo permanecer como não indicação, ele vai ser um verbo de ligação, porque ele é não nocional. E silenciosos, que indica o estado do sujeito, o estado dos jovens, vai ser o predicativo do sujeito e o núcleo do predicado nominal.
porque vai ser o elemento mais importante do predicado. Continuando com o predicado nominal, nós temos aqui nesse slide esses 3 exemplos. Você parece um animal. Você é o sujeito, parece um animal é o predicado, parece indica o estado aparente, né, do sujeito. Um animal, aqui é o predicativo do sujeito e o núcleo do predicado nominal. Porque ele não tem, esse predicado não tem a intenção de indicar a ação do sujeito, mas o estado. Então, um animal é o núcleo do predicado. Por que eu grifei só animal? Para mostrar que o predicativo do sujeito não é obrigado que ele seja só um adjetivo. Ele pode se apresentar de outra forma. Ele pode se apresentar como um substantivo, como um numeral, como uma locução adjetiva. No slide anterior, nós vimos o predicativo do sujeito como um adjetivo, né? A palavra silencioso é um adjetivo, agressivo é um adjetivo, mas animal é um substantivo. Só que nessa oração ele tem a função de indicar o estado aparente da mulher. Então, ele também vai ser o predicativo do sujeito. Estamos com fome. Nessa oração, o sujeito é oculto, nós. O verbo estar indica estado, né? Com fome é o predicativo do sujeito, que é o nosso estado. Né? Com fome é uma locução adjetiva. Ela tem a preposição com e tem o substantivo fome, que juntos tem o valor do adjetivo faminto, né? Estamos famintos. Então, com fome vai ser o predicativo do sujeito e o núcleo do predicado nominal. Esse predicado é nominal, ele não é verbal, porque ele não indica ação. O verbo estar é um verbo de ligação, porque ele é não nocional. Nós somos 10 ao todo. Nós é o sujeito simples. Somos 10 ao todo é o predicado. O verbo ser é um verbo de ligação, porque ele não indica ação. E 10 nos caracteriza. Então, é o predicativo do sujeito, formado por um numeral. Então, no slide anterior, nós vimos como predicativo do sujeito um adjetivo. Aqui nós temos um substantivo, aqui uma locução adjetiva e aqui um numeral. Então, o predicativo do sujeito ele pode se apresentar de várias formas, certo? Mas sempre se referindo ao sujeito e sempre indicando uma característica ou estado do sujeito. E aí, nesse caso, ele vai ser o núcleo do predicado. O verbo vai ser apenas classificado como verbo de ligação. Bom, agora nós vamos para o predicado verbo nominal. Olha o nome, verbo nominal. Se ele é verbo nominal, significa dizer que vai haver uma mistura do predicado verbal e do nominal. Nós vamos ter os 2 elementos como importante. Tanto o verbo vai ser um elemento importante como o nome. Então, é um tipo de predicado que apresenta 2 núcleos, né? O verbo e o nome. Sendo que um deles é um verbo nocional. Eu disse a vocês que um verbo só pode ser núcleo se ele for um verbo nocional, se ele indicar ação, se ele indicar desejo, fenômeno da natureza. E o outro, um nome, que vai ser um substantivo, adjetivo, que é o predicativo do sujeito. Então, você vai ter um verbo transitivo ou intransitivo, mais o predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. No predicado verbo nominal, você não vai precisar ter só predicativo do sujeito, mas você também pode ter um predicativo do objeto. Vamos já entender o que é isso aí. Então, aqui nós temos, João chegou da escola preocupado. João é o sujeito. Chegou da escola preocupado é o predicado. O verbo chegar indica uma ação. Então, ele é um verbo nocional, né? É um verbo intransitivo, porque ele não tem objeto, nem direto e nem indireto. Da escola indica o lugar de onde João chegou. Então, é um adjunto adverbial de lugar, certo?
E preocupado foi o estado em que João chegou. Ó, preocupado é um adjetivo que indica o estado do sujeito. Então, eu vou ter um verbo intransitivo, que é um verbo nocional, e vou ter um predicativo do sujeito. É como se eu tivesse dois predicados em um. É como se houvesse um verbo de ligação subtendido aqui. Tipo assim, João chegou da escola e estava preocupado. Entendeu? É como se fossem dois predicados em um. Então, eu vou ter dois núcleos. O verbo, que é um verbo que indica ação, é nocional, e o predicativo. Se eu tenho um verbo que indica ação e um predicativo, eu tenho um predicado verbo nominal, certo? Bom, então observem. Nessa oração, julguei infantil sua atitude. O sujeito não aparece aqui, sujeito oculto, eu, certo? Quem julgou sua atitude infantil? Eu. Então, sujeito eu, pronome eu. Só que, como ele não aparece na oração, ele é oculto, também pode ser chamado de elíptico, desinencial. E o predicado é toda a oração. Julguei infantil sua atitude. Esse predicado ele é considerado verbo nominal. Por quê? Em primeiro lugar, porque ele tem um verbo nocional, um verbo que indica ação, julgar, considerado como verbo transitivo direto, né? Porque quem julga, julga algo ou alguém. Ele pede um complemento sem preposição. Eu julguei. Julgou o quê? Julgou quem? Então, verbo transitivo direto. O objeto direto, que é o complemento verbal, vai ser sua atitude. É o que responde à pergunta o quê? Julguei o quê? Sua atitude. E infantil foi a opinião do sujeito sobre o objeto. Então, o sujeito deu ao objeto uma característica pessoal. Por isso que ele é um predicativo do objeto. O predicativo do objeto, ou ele vai indicar o estado do objeto, ou ele vai indicar a opinião do sujeito sobre o objeto. Certo? Então, aqui, infantil é o predicativo do objeto. Se eu tenho um verbo que indica ação, eu tenho uma característica do predicado verbal. E se eu tenho um nome indicando estado ou indicando uma característica pessoal que foi dada ao objeto pelo sujeito, ele vai ser o predicativo. E o predicativo é uma característica do predicado nominal. Então, eu tenho um predicado verbo nominal. E o predicado verbo nominal, ele apresenta dois núcleos, que vai ser o verbo e o predicativo, certo? Bom, pessoal, eu coloquei aqui uma questão para nós analisarmos. Diz, identifique a alternativa em que aparece um predicado verbo nominal. Aí a letra A tem, os viajantes chegaram cedo ao destino. O sujeito dessa oração vai ser os viajantes, sujeito simples. Então, o que sobra depois do sujeito vai ser o predicado. Chegaram cedo ao destino, certo? Então, tudo isso aqui vai ser o predicado. O verbo chegar, ele indica uma ação, certo? Chegar é uma ação. E ele é considerado um verbo intransitivo, porque ele não tem complemento verbal. Cedo é um adjunto adverbial de tempo, e ao destino vai ser um adjunto adverbial de lugar. Então, nós temos o verbo chegar, que é um verbo nocional, ele indica uma ação, um advérbio, um adjunto adverbial de tempo e um adjunto adverbial de lugar. Esse predicado vai ser um predicado verbal. Na segunda oração, demitiram o secretário da instituição. Nós temos um verbo na terceira pessoa do plural, demitiram. Você não sabe quem foi que demitiu. Então, o sujeito dessa oração é indeterminado, certo? Não dá para você saber quem foi que praticou a ação. Então, você vai ter um sujeito indeterminado.
Então, o predicado vai ser toda a oração. Demitiram o secretário da instituição. Isso tudo aqui vai ser o predicado. O verbo demitir é um verbo que indica uma ação, né? Demitiram. Demitiram quem? O secretário da instituição. Então, o verbo demitir é um verbo transitivo direto. Ele precisa de um complemento. Demitiram quem? E o secretário da instituição é o objeto direto, é o complemento do verbo demitir. Então, você não tem nenhum predicativo aqui. Logo, esse predicado também é verbal, certo? O verbo nocional sem a presença de predicativo. Na letra C, nomearam as novas ruas da cidade. O verbo nomear também está na terceira pessoa do plural. Não identifica quem foi que nomeou. Então, nós temos também um sujeito indeterminado. Logo, toda a oração vai ser o predicado, certo? Nomearam as novas ruas da cidade. Vai ser o predicado da oração. O verbo nomear indica uma ação. Então, ele é um verbo nocional e é transitivo direto também. Nomearam o quê? As novas ruas da cidade. Então, o verbo é transitivo direto. As novas ruas da cidade vai ser o objeto direto, certo? Então, eu tenho um verbo transitivo direto e tenho um objeto direto, que é o complemento verbal. Logo, esse predicado também é verbal. Não existe aqui nessa oração nenhum predicativo. Na letra D, nós temos compareceram todos atrasados à reunião. Nessa oração, o sujeito dela vai ser todos, sujeito simples. E o que sobra vai ser o predicado. Então, o predicado vai ser compareceram atrasados à reunião. Compareceram atrasados à reunião, porque o sujeito é todos. O verbo comparecer é um verbo que indica ação, é um verbo nocional, né? Só que ele aqui no caso, ele é um verbo transitivo indireto. Compareceram a quê? A reunião, certo? Então, no caso, a reunião é o complemento verbal e atrasados é o predicativo do sujeito. É um adjetivo que está no predicado, indicando o estado do sujeito, certo? Então, se eu tenho um verbo nocional, um verbo que indica ação, e eu tenho um predicativo do sujeito, eu vou ter um predicado verbo nominal. Aqui é como se o verbo de ligação é como se ele ficasse subtendido, ó. Todos compareceram à reunião e estavam atrasados. Então, a alternativa aqui vai ser a letra D. A letra D vai ser a oração que apresenta o predicado verbo nominal. Já na letra E, estava irritado com as brincadeiras. Nós temos um sujeito oculto, que pode ser eu estava irritado ou ele estava irritado. Então, se o sujeito é oculto, toda a oração também vai ser o predicado, certo? Toda a oração é o predicado. Só que aqui o verbo estar, ele não indica ação, ele indica estado. Estava irritado com as brincadeiras. Então, ele é um verbo de ligação, ele é um verbo não nocional. E irritado é o predicativo do sujeito. Então, se eu tenho um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, esse predicado é nominal. Então, as 3 primeiras orações apresentam predicado verbal, a última, predicado nominal, e a letra D, predicado verbo nominal. Bom, aqui nós temos outra questão que diz: observe o verso de Carlos Drummond de Andrade. As palavras não nascem amarradas. E a questão quer saber, assinale a alternativa em que o sujeito e o predicado da oração estejam corretamente analisados. O sujeito aqui é muito simples, né? O sujeito vai ser as palavras
é um sujeito que só tem um núcleo, só tem uma palavra principal, então ele vai ser um sujeito simples. Se o sujeito é simples, nós já descartamos a letra A e a letra C. Então, essas duas letras já estão descartadas. E o predicado vai ser não nascem amarradas, né? Porque o predicado é tudo aquilo que sobra depois que você elimina o sujeito. Então, não nascem amarradas, você vai ter o predicado. O verbo nascer é um verbo nocional, ele indica ação. E amarradas é o predicativo do sujeito. Amarradas é um adjetivo que faz parte do predicado, mas que indica o estado do sujeito, né? Então, você vai ter um predicado verbo nominal. Você tem um verbo nocional, um verbo intransitivo e tem um predicativo do sujeito, né? Então, as duas palavras vão ser núcleos do predicado. E essa alternativa vai ter, e essa questão vai ter como alternativa, no caso aqui, sujeito simples e predicado verbo nominal, letra B, né? Alternativa correta. E aqui a nossa última questão. Temos duas orações. Paulo está adoentado e Paulo está no hospital. Nessa oração, nas duas orações, Paulo é o sujeito. Então, está adoentado é o predicado da primeira oração e está no hospital é o predicado da segunda oração. Observem que, além do sujeito ser o mesmo, nós temos o mesmo verbo estar nas duas orações. Só que ele não tem o mesmo sentido. Na primeira oração, o verbo estar, ele vai funcionar como um verbo não nocional. Ele vai ser um verbo de ligação. Por quê? Porque ele indica estado, o estado de Paulo, adoentado. Adoentado vai ser o predicativo do sujeito. Então, eu tenho um verbo de ligação e eu tenho um predicativo do sujeito. Logo, esse predicado vai ser um predicado nominal, certo? Entretanto, nessa outra oração, o verbo estar, ele não funciona como um verbo não nocional. Ele não está indicando o estado de Paulo. Ele indica o lugar onde Paulo se encontra, que é no hospital. No hospital é um adjunto adverbial de lugar, certo? Paulo está no hospital não significa necessariamente que ele esteja doente. Ele pode estar acompanhando alguém, ele pode trabalhar no hospital. Então, o verbo estar aqui, ele funciona como um verbo nocional. Ele vai ser um verbo intransitivo, porque ele não tem complemento, ele não tem objeto direto e nem objeto indireto. No hospital é um adjunto adverbial de lugar. Então, eu vou ter aqui um predicado verbal, né? Na oração de cima, está é um verbo de ligação, é um verbo não nocional, e na de baixo, ele é um verbo intransitivo, ele é um verbo nocional, certo? Então, a alternativa correta, nesse caso, vai ser a letra E. O predicado é nominal em 1 e verbal em 2, certo? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e fiquem em casa, tá bom? Beijo!